Hoje vamos explorar um tema crucial e profundamente relevante: os 7 tipos mais sérios de pecados sexuais mencionados na Bíblia. A palavra de Deus nos oferece uma orientação clara sobre como viver uma vida santa e pura. E neste vídeo vamos examinar alguns desses pecados. Além disso, queremos oferecer esperança e encorajamento àqueles que lutam contra a tentação e o pecado sexual, lembrando-lhes que em Cristo há perdão, restauração e liberdade. Este vídeo não tem a intenção de julgar nem condenar, mas sim de oferecer uma oportunidade para reflexão pessoal e crescimento espiritual. O primeiro pecado sexual que abordaremos é a homossexualidade. Para discutir esse assunto de uma perspectiva cristã, é importante considerar várias questões, incluindo citações bíblicas relevantes e o chamado para buscar libertação em Jesus. O termo homossexualidade refere-se à prática de ter relações sexuais ou sentir atração por pessoas do mesmo sexo. A partir de uma perspectiva cristã conservadora, é considerado um pecado devido para ensinamentos bíblicos que condenam essa prática. Para muitas denominações cristãs, a homossexualidade é vista como um desvio do plano divino para a sexualidade humana, estabelecido no relato da criação em Gênesis e reforçado em outras passagens bíblicas. A Bíblia condena explicitamente a prática homossexual e a inclui em listas de comportamentos pecaminosos. Algumas das passagens mais citadas incluem, em Levítico, capítulo 18, versículo 22 diz: "Você não deve se deitar com um homem como se fosse uma mulher. Isso é detestável." Este versículo afirma claramente que a prática de ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo é considerada detestável para olhos de Deus. Esta lei moral foi dada por Deus a Moisés para o povo de Israel como parte da lei do Antigo Testamento. Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27 diz o seguinte: "Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas, pois até as suas mulheres mudaram o uso natural pelo que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro." Nesta passagem, o apóstolo Paulo explica como a humanidade se afastou de Deus e caiu na idolatria e na imoralidade. O versículo destaca como o abandono do desígnio natural da sexualidade humana e a entrega à luxúria levaram a práticas sexuais contrárias à vontade divina, incluindo a homossexualidade. Também é destacado que esse desvio da sexualidade natural traz consigo consequências e juízo divino. Da mesma forma, Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10 diz o seguinte: "Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homens que se prostituem, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem ladrões herdarão o reino de Deus." Nesta passagem, Paulo lista uma série de pecados incompatíveis com a vida no reino de Deus. Entre eles, ele menciona especificamente os homens que se prostituem e os que praticam sexo com homens, o que é entendido como uma condenação à prática homossexual. Esta passagem destaca a importância de viver de acordo com os padrões morais estabelecidos por Deus para aqueles que desejam ser herdeiros do reino celestial. Essas passagens, entre outras, são usadas por muitos cristãos para apoiar a ideia de que a homossexualidade é contrária à vontade de Deus e constitui um pecado para os cristãos que experimentam atração pelo mesmo sexo ou lutam contra a homossexualidade. A fé em Jesus representa uma fonte de esperança e libertação. Acredita-se que Jesus Cristo oferece perdão, redenção e transformação a todos os que se aproximam dele com fé. Muitas pessoas que deixaram a homossexualidade para trás testemunham como encontraram cura e integridade em seu relacionamento com Jesus. O chamado para buscar libertação em Jesus implica um compromisso com a transformação espiritual e emocional, bem como com a comunidade cristã que fornece apoio, amor e compreensão no caminho para a liberdade. Isso é alcançado através da oração, do estudo das Escrituras, do aconselhamento pastoral e da comunhão cristã, buscando fortalecer as pessoas que lutam contra a homossexualidade
e ajudá-las a viver de acordo com os princípios bíblicos e o plano de Deus para suas vidas. O segundo pecado sexual que vamos abordar é a sensualidade. A sensualidade se refere a uma inclinação excessiva para o prazer dos sentidos, especialmente no que diz respeito ao desejo sexual. Isso implica uma obsessão ou impulsos físicos e emocionais sobre o autocontrole e a moderação. A sensualidade pode se manifestar de diversas maneiras, como provocação sexual, exibicionismo, promiscuidade e consumo excessivo de entretenimento sexualizado. É um foco desordenado e desequilibrado na satisfação dos desejos carnais, que pode levar a comportamentos imorais e destrutivos. Em oposição a isso, vestir-se modestamente é essencial, refletindo um coração e uma mente focados na pureza e na santidade. O vestuário modesto não apenas protege a pureza pessoal, mas também mostra respeito pela dignidade de cada pessoa como filho de Deus. Pode incitar a tentação sexual ou provocar desejos impuros em outras pessoas. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10, na versão bíblica, Reina Valera de 1960, instrui as mulheres sobre como devem se vestir e se comportar na igreja, enfatizando a importância da modéstia e da discrição no vestir, bem como a prioridade das boas obras sobre a ostentação externa. Esse ensinamento nos lembra que a verdadeira beleza e a verdadeira piedade não são encontradas na aparência externa, mas no coração e na conduta de uma pessoa. Romanos, capítulo 13, versículo 14, enfatiza a importância de nos revestirmos espiritualmente com a natureza e os atributos de Jesus Cristo, evitando os desejos e tentações carnais. Por outro lado, a lascívia, que é o desejo excessivo ou a indulgência no prazer sexual, é claramente condenada nas Escrituras. É mencionada como uma das obras da carne e é advertida sobre suas consequências destrutivas. A lascívia pode levar à separação de Deus, corrupção espiritual e sérios problemas nas relações humanas, como a ruptura familiar ou a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21, o apóstolo Paulo oferece uma lista das obras da carne, que são aquelas ações e atitudes que surgem de nossa natureza pecaminosa. Ele apresenta uma dicotomia entre as obras da carne e o fruto do Espírito, enfatizando que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Enquanto as obras da carne surgem de nossos desejos pecaminosos e egocêntricos, o fruto do Espírito se manifesta em virtudes como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé, mansidão e autocontrole. O apóstolo Paulo adverte que aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus, destacando a seriedade do pecado e suas consequências eternas. Embora a salvação seja pela graça, através da fé em Jesus Cristo, a verdadeira fé se evidencia na transformação do caráter e na rejeição das obras da carne. Essa advertência nos chama a viver uma vida caracterizada pelo fruto do Espírito, em vez de ceder para desejos pecaminosos da carne. Isso implica rejeitar as práticas e ações pecaminosas listadas por Paulo, permitindo que o Espírito Santo nos transforme para refletir o caráter de Cristo. Além disso, Jesus ensinou que o desejo sexual impuro pode ser tão sério quanto a própria ação, destacando a importância da pureza do coração. A luta contra a lascívia e a sensualidade começa no coração e na mente, cultivando pensamentos e desejos puros, em vez de ceder às inclinações pecaminosas. O terceiro pecado sexual é o adultério, um tema crucial na ética e moral cristã. Compreender detalhadamente o adultério pode ajudar os crentes a permanecerem firmes na sua fé e a evitarem cair nesta transgressão. O adultério refere-se à infidelidade conjugal, ou seja, ter relações sexuais fora do casamento com alguém que não é seu cônjuge. Na perspectiva cristã, é considerado um pecado grave porque viola a aliança sagrada entre um homem e uma mulher, bem como a aliança entre eles e Deus. O adultério não envolve apenas a intimidade física, mas também a violação da intimidade, confiança, compromisso e respeito mútuo dentro do casamento. Suas consequências podem ser profundamente dolorosas e devastadoras, tanto para os indivíduos envolvidos quanto para suas famílias.
Entre elas estão a destruição da confiança e da intimidade na relação conjugal, dor emocional e psicológica para o cônjuge traído, a ruptura da unidade familiar, danos à autoestima e à reputação das pessoas envolvidas, bem como implicações legais e sociais. Além disso, o adultério possui dimensões espirituais, separando as pessoas de Deus e seu plano de fidelidade e pureza nas relações humanas. Compromete a integridade espiritual e moral dos indivíduos, causando alienação e separação da comunhão com Deus e com a comunidade dos crentes. A Bíblia condena o adultério e fornece várias citações que alertam sobre seus perigos e consequências. Por exemplo, no Antigo Testamento, o 7º mandamento declara: não cometerás adultério. Êxodo, capítulo 20, versículo 14, estabelecendo claramente a proibição desta ação. Jesus também aborda a questão no Novo Testamento, ensinando que até mesmo olhar para alguém com desejo sexual já é cometer adultério no coração. Visto em Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Outras passagens relevantes que condenam o adultério incluem Provérbios, no capítulo 6, versículos 32 e 33, que alerta sobre as consequências destrutivas deste pecado. A história de Davi é um dos episódios mais conhecidos e trágicos da Bíblia, mostrando as consequências devastadoras de ceder à tentação e de se afastar dos caminhos de Deus. Seu adultério com Batseba e os eventos que se seguiram ilustram vividamente as consequências desastrosas do pecado do adultério. A história de Davi e Batseba, encontrada no 2º livro de Samuel, capítulo 11, revela uma importante lição sobre a fragilidade humana e a necessidade de vigilância contra a tentação, mesmo para os mais fortes e justos. Na época desse incidente, Davi já era um rei estabelecido e conhecido por sua bravura, sabedoria e liderança, sendo considerado um homem segundo o coração de Deus. No entanto, mesmo ele sucumbiu à tentação durante a primavera, quando os reis saíam para a guerra. Certa tarde, enquanto Davi estava em Jerusalém, ele avistou Batseba, esposa de Urias, tomando banho. Em vez de resistir à tentação, Davi permitiu que a luxúria dominasse seu coração e mandou trazê-la ao seu palácio. Batseba engravidou como resultado dessa união. Ao saber disso, Davi tentou encobrir seu pecado, ordenando que Urias voltasse da batalha e passasse tempo com sua esposa na esperança de que a criança fosse atribuída a ele. Porém, Urias, em um ato de lealdade, recusou-se a desfrutar dos privilégios da vida familiar, enquanto seus companheiros de armas estavam no campo de batalha. Diante da recusa persistente de Urias, Davi tomou uma decisão desesperada. Ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde a luta era mais intensa, com a esperança de que ele morresse em combate. O estratagema funcionou, e Urias foi morto, permitindo que Davi se casasse com Batseba e legitimasse seu relacionamento. Porém, Deus não ignorou o pecado de Davi. O profeta Natã confrontou Davi com sua transgressão, e o rei, com o coração quebrantado, confessou seu pecado e se arrependeu sinceramente diante de Deus. Apesar do perdão de Deus, as consequências do pecado de Davi foram graves e duradouras. A violência e a discórdia tomaram conta de sua família. Essa história nos lembra da importância de permanecermos vigilantes contra a tentação e de nos rendermos a Deus em arrependimento quando caímos. Também nos lembra que nenhum pecado está oculto para olhos de Deus e que as ações têm consequências, mesmo para aqueles que são considerados grandes e justos. O 4º pecado sexual condenado pela Bíblia é a fornicação, que se refere à atividade sexual fora do casamento. Isso inclui relações sexuais e qualquer forma de atividade sexual que não esteja no contexto de um casamento entre um homem e uma mulher. Tal prática é considerada pecaminosa em muitas tradições religiosas, incluindo o cristianismo, pois vai contra o desígnio e propósito divino para a sexualidade humana. A fornicação pode ter várias consequências espirituais, tanto para os indivíduos quanto para as comunidades. Em nível pessoal, pode causar sentimentos de culpa, vergonha e alienação de Deus. A Bíblia ensina que nosso corpo é um templo do Espírito Santo, visto em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20,
Então a fornicação profana esse templo e prejudica nosso relacionamento com Deus. Além disso, pode levar a efeitos emocionais, físicos e sociais negativos, como doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, rupturas de relacionamentos e danos à autoestima. Em nível comunitário, a normalização da fornicação pode ter efeitos prejudiciais na sociedade, promovendo uma cultura de irresponsabilidade sexual, desvalorização do casamento e degradação das relações interpessoais. Pode levar à desintegração familiar, aumento da promiscuidade e deterioração dos valores morais na sociedade. A Bíblia enfatiza a importância de viver em pureza e castidade antes do casamento. Somos exortados a nos abstermos da fornicação e a buscarmos a santidade em nossas vidas sexuais. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um aprenda a controlar o próprio corpo de maneira santa e honrada, sem se deixar levar por desejos malignos, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Esse chamado à pureza sexual não é uma restrição arbitrária, mas uma expressão do amor e cuidado de Deus por nós, visando nosso bem-estar espiritual, emocional e físico. Deus deseja o melhor para nossas vidas e nos chama a viver em harmonia com sua vontade, o que inclui o respeito por nós mesmos e pelos outros na área da sexualidade. Isso não apenas honra a Deus, mas também estabelece as bases para relacionamentos saudáveis e duradouros no futuro. Simplificando, a fornicação é um pecado que tem profundas implicações espirituais e práticas para os cristãos. Somos chamados a viver em pureza e castidade, honrando o desígnio de Deus para a sexualidade humana e buscando sua força para resistir às tentações sexuais que possam surgir em nossas vidas. Esse compromisso não só fortalece nossa conexão com Deus, mas também promove relacionamentos saudáveis e uma vida de plenitude e integridade. O quinto pecado sexual é a masturbação. A consideração da masturbação como um pecado de acordo com a Bíblia e as recomendações para vencer a tentação estão intimamente relacionadas no contexto da moralidade sexual, em muitos ramos do cristianismo. A Bíblia não aborda diretamente a questão da masturbação, o que levou a diferentes interpretações sobre sua moralidade. No entanto, em muitos círculos religiosos, tem sido historicamente considerada um pecado devido à sua associação com a luxúria e a satisfação sexual fora do casamento. Por exemplo, alguns ensinamentos de Jesus sobre a luxúria em Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 30, são aplicáveis à masturbação, uma vez que implica gratificação sexual fora do contexto de um relacionamento conjugal. Outros versículos, como 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que exorta a fugir da imoralidade sexual, e Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que fala sobre resistir para desejos da carne, também são citados neste contexto para superar a tentação da masturbação. Várias recomendações práticas podem ser seguidas. Em primeiro lugar, é crucial reconhecer e aceitar a tentação sem negá-la ou reprimi-la. Em seguida, desenvolver um plano de ação que inclua estratégias para resistir à tentação, como ocupar a mente com atividades construtivas e distanciar-se de situações ou estímulos que possam provocá-la. Além disso, buscar apoio e responsabilização de líderes espirituais, mentores ou amigos próximos pode fornecer apoio emocional e espiritual valioso. A oração desempenha um papel central neste processo, pois você busca força e ajuda divina para resistir à tentação. Cultivar uma vida espiritual saudável por meio da oração, estudo das Escrituras e participação na comunidade religiosa também pode fornecer força espiritual para resistir à tentação e ao pecado. O sexto pecado sexual, de acordo com a Bíblia, é a prostituição, uma prática antiga que envolve a troca de serviços sexuais por dinheiro ou outros benefícios. Esta atividade pode manifestar-se de várias formas, desde a prostituição de rua até a prostituição de luxo em locais exclusivos. Além disso, a prostituição pode incluir o tráfico sexual, onde as pessoas são coagidas ou enganadas a participar em atividades sexuais contra os seus interesses. A definição de prostituição varia dependendo do contexto cultural e jurídico.
mas na sua essência, envolve a comercialização do corpo humano para fins lucrativos materiais. Esta exploração sexual pode afetar tanto mulheres como homens, e em alguns casos, até crianças e adolescentes. Por outro lado, a pornografia é uma representação ou escrita de material sexualmente explícito, com o objetivo de excitar sexualmente o espectador. Embora a pornografia possa não envolver diretamente pessoas prostituídas, muitas vezes perpetua e normaliza a objetificação sexual e a exploração da sexualidade humana. O consumo de pornografia pode dessensibilizar as pessoas ao sexo, diminuindo a dignidade e valor intrínseco de cada indivíduo, promovendo uma visão distorcida das relações humanas e da intimidade. A Bíblia condena claramente a prostituição e o consumo de pornografia. No Antigo Testamento, a prostituição era considerada uma afronta à moralidade e um pecado grave para olhos de Deus. Por exemplo, em Levítico, capítulo 19, versículo 29, a prostituição e a adoração de falsos deuses são especificamente proibidas. Da mesma forma, no Novo Testamento, Jesus ensinou sobre pureza sexual e condenou qualquer forma de luxúria e promiscuidade. Este é um aviso claro na lei dada por Deus a Moisés para o povo de Israel. Neste versículo, a prostituição é especificamente proibida às filhas, destacando o grave impacto moral e social que teria na comunidade se esta prática fosse permitida. A terra é considerada dominada e corrompida pela imoralidade sexual, o que levaria ao mal e à alienação de Deus. Isso ressalta a importância da pureza sexual e da santificação do povo de Israel como povo escolhido de Deus. As consequências da prostituição e da pornografia são devastadoras a nível individual e social. A nível pessoal, podem resultar em danos emocionais, trauma psicológico, dependência e doenças sexualmente transmissíveis. A nível social, contribuem para a exploração sexual, o tráfico de pessoas, o aumento da violência de gênero e a desintegração das relações familiares. O sétimo e último pecado que abordaremos neste vídeo é o incesto. O incesto refere-se a relações sexuais entre parentes próximos que são proibidas por lei ou pela moralidade. A Bíblia condena o incesto em várias passagens, como Levítico capítulo 18, versículo 2, onde várias proibições sexuais são listadas, incluindo o contato sexual com membros da família próxima. A repugnância ao incesto na Bíblia é baseada na ideia de manter a pureza moral e a integridade familiar. Relacionamentos incestuosos podem prejudicar profundamente os relacionamentos familiares e distorcer a imagem de Deus na sexualidade humana. O incesto pode ter consequências graves, tanto físicas como espirituais. Do ponto de vista físico, o incesto aumenta significativamente o risco de anomalias genéticas e distúrbios de saúde na descendência, uma vez que a reprodução entre parentes próximos aumenta a probabilidade de genes recessivos, causadores de doenças, serem herdados. Além disso, o incesto pode causar traumas psicológicos profundos tanto na pessoa que o pratica quanto nos familiares envolvidos. De uma perspectiva espiritual, o incesto pode quebrar a comunhão com Deus e distorcer a compreensão da santidade do casamento e da sexualidade de acordo com os desígnios divinos. Ao abordar o tema do incesto num vídeo, é importante fazê-lo com sensibilidade e compreensão da gravidade do assunto. Várias abordagens podem ser consideradas ao abordar o tema do incesto em um vídeo. Uma delas é explorar as implicações éticas e psicológicas do incesto, discutindo como prevenir o abuso incestuoso e promover a cura naqueles que foram afetados por isso. Além disso, é importante refletir sobre a importância de manter limites saudáveis nas relações familiares e oferecer recursos e apoio para aqueles que precisam de ajuda para lidar com esse tema difícil. Um exemplo histórico de incesto na Bíblia é o caso de Ló e suas filhas. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e suas filhas viveram em uma caverna. As filhas de Ló temiam que não houvesse outros homens disponíveis para casar e continuar sua linhagem. Então elas embriagaram o pai e tiveram relações sexuais com ele, resultando em gravidez. A tragédia dessa situação e as consequências subsequentes, como o nascimento dos filhos de Ló,
mostram a dor e a confusão que resultam da violação dos limites morais estabelecidos por Deus. Outro exemplo bíblico é o caso de Amnon e Tamar. Amnon, filho de Davi, sentiu-se atraído por sua meia-irmã Tamar e, após enganá-la, a estuprou. Essa história mostra a dor e a tragédia que resultam do incesto e do estupro. Além das consequências desastrosas que o comportamento imoral pode ter, Amnon sofreu punição direta por suas ações quando foi assassinado por seu próprio irmão Absalão, em vingança pelo estupro de Tamar. Essa punição reflete o princípio bíblico de que aquele que semeia o vento, colhe a tempestade. No capítulo 8, versículo 7 de Oséias, é mencionado o episódio em que Rúben, filho de Jacó, teve relações sexuais com Bila, concubina de seu pai. Embora não haja uma referência direta ao incesto, Jacó, ao abençoar seus filhos antes de morrer, destaca a transgressão de Rúben, o que pode ser interpretado como uma desonra e perda de privilégios. As Escrituras ensinam que Deus é justo e soberano, e que todas as ações têm consequências. Muitas vezes, os resultados dos pecados cometidos se manifestam na vida dos indivíduos ou de seus descendentes. O apelo à redenção e à transformação em Cristo é central no ensinamento cristão. A fé em Jesus não apenas oferece perdão pelos pecados passados, mas também promete uma mudança transformadora na vida do crente. A Bíblia ensina que, através da fé em Jesus, as pessoas podem experimentar um novo nascimento espiritual e serem transformadas pelo poder do Espírito Santo, como descrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A vida, morte e ressurreição de Jesus fornecem a base para essa transformação. Seu sacrifício na cruz oferece expiação pelos nossos pecados, enquanto sua ressurreição nos oferece uma nova vida nele. Os crentes são convidados a abandonar seus velhos caminhos e serem renovados em mente e coração para viver de acordo com a vontade de Deus, descrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Para aqueles que lutam contra desejos sexuais ou qualquer outra área da vida, o convite é buscar ajuda e orientação espiritual. Isso pode incluir o apoio de líderes espirituais, conselheiros cristãos, grupos de apoio na igreja, ou simplesmente orar e buscar a direção de Deus na palavra. A comunidade cristã oferece um ambiente de apoio onde os crentes podem compartilhar suas lutas e buscar ajuda mútua. A confissão de pecados e a responsabilização são práticas importantes no caminho da redenção e da transformação. A Bíblia oferece princípios práticos e conselhos para superar os desejos sexuais e viver uma vida pura e santa. Isso inclui evitar situações tentadoras, renovar a mente com a palavra de Deus, praticar autodisciplina e autocontrole, e buscar satisfação espiritual e emocional em vez de gratificação carnal. Além disso, o ensino cristão destaca a importância do casamento como o contexto apropriado para a expressão sexual, e a intimidade e fidelidade dentro do casamento são vistas como um reflexo do amor de Cristo por sua igreja. Se você tiver alguma opinião ou dúvida sobre o conteúdo, não hesite em deixar um comentário. Sua opinião é valiosa para nós. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja o terrível fim de Caifás, o sumo sacerdote que condenou Jesus. Clique e acompanhe. Obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.